do, do paus, né? Então é o Sim. que é a Academia Americana do Coração. Nós somos 19 pessoas. Espera só mais um pouquinho. Bem frequentado, hein? Eu queria ter assim lá na UTI, hein? Quando a gente Ah, pô, fazia sessões, hein? 48. Poxa, Nossos eventos são, por isso que eu te parabéns. convidei. Porque eu sei que o seu vai bombar também. Porque quem não vier vai perder um grande momento. Eu vou tentar simplificar ao máximo, trazer Não uma. simplifique, não, estenda. Não, 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 porque Vamos. eu. Veio aqui, deu 2 horas, viu? Ficou 2 horas aí, que o negócio de paliativismo rendeu mais do que novela da Globo. Eu particularmente eu não gosto muito de sessão que dura, principalmente online, sabe? Porque cai demais o rendimento, É, cansa, cansa. cansa. Então a E partir de 30 minutos já começa a cair a atenção e aí a gente pode até fracionar alguns aspectos e fazer novas reuniões, mas assim, senão não ajuda as pessoas, né? Mas foi muito das perguntas dela. O pessoal começou a perguntar bastante, Uhum. Interagir muito. interagiu muito. Deixa eu só. Peraí. Papai, tira as cachorras daqui do escritório. Desculpa. Ô, Eu tô Robson, cuidando de cachorro, menino em aula. Robson, você sabe como é que no Nordeste o povo identifica paciente pediátrico grave? Não. A mãe chama mais de 2 vezes, já se torna um paciente grave. Pau no lombo, o cacete é grande, já pode A Havaiana considerar de um pau na paciente cobra. grave. Ela Havaiana acredita. de pau. A baiana de pau vem na cabeça agora. A Havaiana de pau, filho. Deixa eu sair e entrar de novo aqui que. Quer começar, Teu? Bora lá. Ó, gente, boa noite, né? Aqueles que eu não dei boa noite ainda. Como foi uma grande demanda de todos, né? As dúvidas sobre pediatria, como identificar um paciente, como ventilar um paciente. Eu pensei, escutando durante as aulas as colocações das pessoas, criar uma lógica. Então, a primeira pessoa que eu pensei identificação do paciente pediátrico grave. Porque não adianta você querer ventilar, você querer dar um suporte, você querer fazer um tipo de cuidado se você não identifica o nível de gravidade desse paciente, tá? Então, é o primeiro ponto que a gente vai começar a conversar. Matheus, a gente vai tentar organizar aqui as solicitações em relação a ele. Se vocês preferirem até de forma mais organizada, eu coloco aqui no chat a lista das pessoas e as perguntas e vou liberando aos poucos essas perguntas quando forem pertinentes, né? Que a gente não pode também interromper muito o Matheus para não perder a linha de raciocínio. Eu vou colocar aqui no chat 3 links, tá? Um é para uma pesquisa de intenção dos próximos temas, né, que vocês queiram. Já tem um espaço que vocês podem colocar outros, né? Quem quiser colocar um tema específico. Quem não quiser pode entrar em contato direto comigo, eu estou na maioria dos grupos, tá? E levantar as solicitações. Outra da lista de frequência, eu peço que vocês façam o preenchimento dessa lista de frequência. E o outro é o link do canal da Mediap no YouTube, tá? Que Matheus tem esse canal no YouTube. Tem vários temas da área de pediatria. São temas rápidos, bem colocados e todos com bastante embasamento científico, tá? Então, além dessa aula aqui, você vai encontrar outras coisas que ajudam geralmente bastante na rotina. Eu tenho o hábito de, por vezes, ir lá pesquisar algumas coisas, tá? E ter muita informação boa.
certo? Matheus, se Matheus quiser se apresentar, mas a pequena introdução que Matheus é médico, pediatra, tá? Residência em gastropediatria, tem uma atuação já há alguns anos em terapia intensiva, é professor da UESB também, tá? E tem consultório particular. Então, é uma pessoa que tem uma capacidade de explanar e simplificar os conteúdos de forma muito grande. A aula dele geralmente é uma aula que é bastante rica pela quantidade de possibilidades que a gente pode abordar, tá? Então, passo a palavra para ele e vou ficar aqui no chat. Qualquer coisa vocês podem pontuar. Eu só peço que todos desliguem o áudio, tá? Para a gente poder não ter interferência na aula de Matheus. Vamos lá, passa a palavra para Matheus. Boa noite, queridos. Grande satisfação estar aqui com vocês, entre amigos. Eu conheço uma grande parte de vocês e muitos daqui já são meus amigos e é uma grande satisfação por isso e também por uma aula de um tema que é muito bem quisto, que é um tema que envolve principalmente quem está na labuta no dia a dia, nos pontos de entrada do hospital, principalmente, mas também até dentro de alguma unidade fechada ou de uma enfermaria. É um tema importante para identificação rápida e sistematizada do paciente grave. Não é uma identificação criada por mim, né? É uma sistematização criada pelo PAUS, que é uma ferramenta, um curso, né, fornecido em capacitação pela Academia Americana do Coração, American Heart Association. E é importante a gente trazer alguns desses aspectos que parecem muitas vezes ser simples, mas são muitas vezes negligenciados e suprimidas em suas etapas. E aí a gente vai passar aqui. Uma aula que ela é ampla, mas ela vai pegar por cima, imagine como se você estivesse olhando um cenário um pouco mais distante, para que você entenda o cenário global. E a partir dessa aula, haverá oportunidades para focos específicos em cada situação analisada, tá? Eu vou tentar trazer uma aula que seja breve, porque eu imagino que 30, 40 minutos já é um tempo limite para uma aula, principalmente online, né? E vocês estão à vontade para participar se vocês quiserem, mas aqui na hora que eu virar a tela para os slides, eu não vou ter acesso ao chat, e se porventura surgir alguma dúvida, podem me interromper que a gente debate de uma maneira bem tranquila e legal. Então, a identificação do paciente pediátrico grave ela é fundamental, principalmente na nossa unidade, que existe uma porta de entrada para o paciente pediátrico, que é a UPA, e é importante que todos saibam, todos identifiquem esse paciente grave, porque algumas vezes esse paciente já aconteceu comigo, ficou lá no pronto-socorro, na salinha da recepção, até ser avaliado por alguém. E se mais pessoas identificassem esse paciente só pelo olhar, esse paciente poderia ter recebido o atendimento mais rápido. E a gente sabe que em muitas circunstâncias, como meningite e sepse, principalmente, pneumonias, que são doenças muito frequentes em crianças, elas dependem muito do tempo. E uma intervenção rápida garante uma menor morbimortalidade para esses pacientes, tá? Então, aqui trazer, como o Robson falou do nosso canal, eu vou fazer um merchan aqui, tá? Mediap Aulas Médicas é um canal que Cassiane, Jamile e eu já desenvolvemos há alguns anos na internet, com o objetivo de partilhar um pouco dos conteúdos da pediatria, não só dos que se referem a questões de pacientes críticos, mas também dos pontos globais, desde do cenário de atendimento aos prontos-socorros, como também cenário de atendimento em ambulatório. E aí eu sempre recomendo, eu trago sempre isso que eu aprendi com a professora Lúcia Helena Galvão, que é necessário
anotação dos temas para que a gente consiga focar nesse mundo que tudo faz dispersar, né? O celular toda hora toca uma mensagem, então eu gosto muito de assistir as aulas anotando os tópicos para que eu consiga manter o foco. Então, quando o paciente chega no pronto-socorro ou na unidade, você percebe gravidade, você pode se assustar. E esse susto muitas vezes traz na gente aspectos emocionais na área límbica que dificultam o nosso raciocínio. Então, para combater isso, a gente tem que se preparar, a gente tem que se antecipar, a gente tem que entender que a gente está num cenário que vão chegar crianças ou pacientes críticos e que a gente tem que já criar no nosso racional a capacidade de responder a esse cenário de gravidade. Então é importante aqui reforçar que é necessário que a gente estude muito, que a gente leia, que a gente estude, que a gente se dedique nos temas que a gente tem imersão, né? Principalmente no trabalho, para que a gente consiga responder de uma forma assertiva, de uma forma atual e que resolva os problemas daqueles que dependem da gente. Uma outra orientação que eu sempre faço é quando você estiver deitado, tá no plantão, não tá tranquilo. Imagine, algumas vezes isso acontece comigo, uma situação catastrófica, entrar pela porta, uma situação X ou Y, e aí o que eu faria? Ou então, algumas vezes eu me lembro de alguma circunstância que aconteceu comigo na prática e como é que eu faria? Será que eu deveria fazer diferente? Aí eu fico analisando as minhas ações e pensando, aquilo não foi tão legal, eu poderia ter feito isso ou aquilo, entendeu? Eu poderia ter solicitado dessa forma, poderia ter feito da outra forma. Não, isso aqui foi legal, né? Gostei dessa resposta. Eu vi um colega que teve uma determinada conduta, eu gostei. Então, assim, é importante essa questão da imaginação também. Observe seus colegas, seus professores, os seus colegas mais experientes. Eu aprendo muito com os colegas mais experientes, inclusive da fisioterapia. Eu aprendo muito com todos, assim, ao observar a conduta, a experiência, as formas como interagir com o paciente naquele cenário de gravidade, e também treinar, fazer o treinamento, não ter vergonha de pedir ajuda, né? Fazer o treinamento, fazer os cursos. Isso é importante, se dedicar sempre na atualização e cursos teórico-práticos também, tá? E aí, com isso, você vai se armar, você vai ficar preparado. Eu não achei um gorro para botar na cabeça desse rapaz, mas eu botei um capacete, então ele vai se preparar para encarar esse cenário de gravidade, sempre lembrando aqui, é para lembrar dos EPIs que são fundamentais. Hoje em dia, graças a Deus, depois da pandemia, nós acertamos, né? Nós temos usado melhor os EPIs. Para você se antecipar, então é necessário também que você conheça a unidade que você trabalha, tá? Vocês têm a oportunidade de trabalhar com profissionais que coordenam as unidades que vocês trabalham, que eu já tive a oportunidade de trabalhar com vocês, com o Robson, e eu sei que há uma questão muito dinâmica que foi muito positiva na minha vida em aprender com vocês, que é a questão de organização da estrutura, do ambiente de trabalho, porque quando você sabe onde estão as coisas, onde estão os equipamentos, os insumos, se os equipamentos estão funcionando, se o aspirador funciona, se o ventilador funciona, se tem um ambu, se tem a máscara laríngea, quais são os tubos, onde estão as coisas que você precisa, você consegue se movimentar mais facilmente naquela situação de emergência. E com isso você se orienta melhor e tem uma resposta mais célere, mais rápida. E aí a dúvida é, como saber que alguém está grave, né? Como é que você vai saber se essa pessoa está grave? Existe uma sistematização trazida pelo Paus, como eu disse desde o início, que começa em 3 etapas praticamente. Na verdade, são 4 etapas, mas eu só vou trazer aqui para vocês 3 etapas, porque a última etapa se refere a exames complementares, e isso já fica muito a cargo do médico, e como o foco aqui é basicamente de fisioterapeutas, e eu vou trouxe uma coisa que seja mais
utilizável para todos e com isso a gente encurta um pouco o tempo da apresentação. A primeira forma de você avaliar um paciente potencialmente grave é avaliando o triângulo de avaliação pediátrica. Existe esse triângulo, e esse triângulo ele tem em suas faces 3 aspectos. O primeiro aspecto é a aparência, o segundo aspecto é a avaliação do esforço respiratório, e o terceiro aspecto é a aparência da circulação desse paciente. Como é que está a circulação desse paciente? Você avaliando esses aspectos, você já pode criar, são 3 aspectos objetivos que você avalia e você já pode perceber se o paciente está grave ou não. Eu vou trazer algumas situações e vocês devem sempre trazer essa questão, esse triângulo na hora que você for avaliar um paciente. Me chamaram para ver um paciente. Eu chego lá e olho esse paciente, eu vou ter que focar nesses 3 aspectos, tá? Vamos lá. A aparência, você vai observar como é que está o tônus desse paciente. Ele está meio largadão, né? Ele está interagindo bem com a mãe ou com o acompanhante, ou não, ele está muito prostrado. Ele está chorando, que não para de chorar, irritadíssimo, que não para de chorar. Ele está com um olhar meio macambúzio, assim, sonolento. Ou ele não está conseguindo chorar, ele não está conseguindo falar, você observa que ele está meio torporoso, já meio comatoso. Esse paciente é grave. Obviamente, então, aqui você observa esses 5 aspectos na aparência. Então, essa criança aqui, ó, você vê a criança você já olha, já vê um olho encovado, uma aparência sonolenta, criança que não está se mexendo muito, né? Então você já fica, essa criança não está com a cara boa. Vamos ver outro da aparência? Olha só essa criança. Isso aqui são figuras da internet, né? Olha só essa criança, um olho já encovado, o olho cerrado, né? Uma aparência desidratada, a criança meio sonolenta também, o status neurológico dela comprometido. Olha essa criança aqui, que criança linda, ó. Essa aqui já não tem nenhuma aparência de doente, parece até um menino muito bonito, por sinal. Hoje ele aparenta. Beleza, então assim, você já olha a aparência da criança, principalmente, né, quanto a questões daqueles aspectos. Esforço respiratório. Isso aí vocês são craques, né? Isso é importante, que o esforço respiratório traz aspectos e vocês, como fisioterapeutas, sabem muito melhor do que muitos profissionais. São muito mais sensíveis às vezes, a esses aspectos. Você vai avaliar o esforço, a posição do paciente. Algumas vezes, em situações cardíacas ou pleurais, o paciente tem que se sentar, fazer a posição de tripé. Os sons, como gemência, estridor, sibilância, que algumas vezes pode ser auscultada sem o estetoscópio. Então, são esses os aspectos. Algumas vezes, como o Marquinhos falou, falta a atitude nordestina, né? Não é o caso dessa criança dando calundu aí, né? Então aí pode ser só o calundu da criança e aí usar a havaiana de pau, que não pode nem falar, né? E o terceiro aspecto é a circulação. Você vai avaliar, essa criança está com aparência pálida, ela está com a pele moteada, eu não achei uma figura legal, de pele moteada, que é aquela pele marmórea, como se uma pessoa bem branquinha, que está no frio, um bebezinho que está no ambiente frio, vocês já devem ter visto. Essa pele fica moteada, com aparência marmórea, fica com rendilhada, que chama. Cianose, principalmente a cianose central, que no rostinho. Sudoreica, né? Aquela pele fria, sudoreica, clássica do choque. E sinais de hemorragia, que eu vou mostrar logo mais na frente. Essa criança, por exemplo, desse vídeo que a gente mostra, ela tem um enchimento capilar. Você avalia tanto no leito ungueal, quanto na palma da mão ou na sola dos pés. Tá? E aqui são manchas hemorrágicas, petequias, que se diferem é uma púrpura, né? Que você aperta, faz a digitopressão e solta,
e essa mancha ela não some em nenhum momento. Isso aí sugere uma efusão hemorrágica, né? Então, isso aí é o clássico da meningococcemia. Aqui também outra circunstância que um paciente que chega com sinal de sepse, febre, você também já pode fazer uma inspeção da aparência, você já pode flagrar em algumas situações já áreas de necrose na ponta dos dedos, isso também é um sinal de gravidade. E todo paciente que tem sinais de gravidade, esses pacientes, e mesmo que você tenha dúvida, já aconteceu comigo, eu trabalhei, quando eu era residente, eu trabalhei com uma intensivista pediátrica. Eu era recém-concursado no estado e eu tive a oportunidade de trabalhar com ela, uma intensivista bem antiga já, uma senhora, e um dia chegou no consultório, eu tive dúvida, eu falei, eu tô achando essa criança séptica, eu tô meio estranho. Aí quando ela veio, ela olhou, ela simplesmente pegou a criança e falou, ó, e aí foi a lição que ela me deu. Quando você tiver na dúvida, você leva para a sala vermelha. Leva para a sala de estabilização. É lá que você precisa levar toda criança que, porventura, apresente aspectos desses, como eu citei, de gravidade. Porque é lá que você vai ter que aplicar o MOV, que é monitor, oxigênio e veia. Nessa circunstância. E você chamar ajuda. Você percebeu, ó, gente, eu percebi essa criança está assim nessa circunstância, chama os seus colegas. Chama o médico, chama o enfermeiro para avaliar, porque esse paciente não tem sinais, está no triângulo de avaliação, ele perdeu em algum aspecto e aí ele precisa ser avaliado melhor. E ali você vai monitorizá-lo, vai estabelecer um acesso, porque provavelmente ele vai estar com questão hemodinâmica e fornecer oxigênio, que geralmente, nessa circunstância, tem que ser uma fração expiratória elevada, porque é um quadro hiperagudo e, na maioria das vezes, em criança, tem comprometimento hemodinâmico, não só da saturação de oxigênio, mas também tem um problema na oxigenação dos tecidos, né? Então, o paciente vai ter uma hipoxemia, mas ele vai ter uma redução também da oxigenação dos tecidos, que é uma hipóxia. Muitas vezes a gente não detecta isso. A hipóxia vai ser detectada com o aumento do lactato, posteriormente, redução da diurese, etc. e tal, e lesão neurológica, né? Estados comatoso, insuficiência cardíaca, etc. e tal. Quando você chegou a ter um paciente que você precisou movê-lo para a sala vermelha e aplicar o MOV, então você aplicou o triângulo de avaliação primária, e você levou esse paciente para a sala vermelha, você vai ter que pensar agora da seguinte forma. Sempre a partir de agora, você vai ter que avaliar o aspecto que eu vou falar para vocês, identificar a alteração e de imediato fazer uma intervenção, tá? Sempre. É o ABCDE. Vocês já devem ter visto isso é bem difundido, bem disseminado, que o A é basicamente o posicionamento da via aérea, a abertura da via aérea para que esse ar consiga, essa ventilação ocorra, esse ar consiga entrar no paciente e também naqueles relacionados a politrauma colar cervical, que a gente tem uma dificuldade, volta e meia crianças chegam politraumatizadas sem colar. Então no A vai ser posicionamento, abertura da via aérea. Tá vendo aqui, a pessoa é um boneco adulto, né? Mas aqui a abertura da via aérea e tomar cuidado com o colar cervical naqueles politraumatizados também para não fazer a hiperextensão do pescoço, da cabeça. Peraí. O B são aspectos relacionados à ventilação e oxigenação. Então aqui você já vai avaliar a oximetria, que você já providenciou monitorizar o paciente, você já vai avaliar o padrão respiratório dele, já vai avaliar a ausculta, está entrando ar, tem algum som, algum ruído adventício. Essa criança é lá da UTI, ó. Vamos ver se roda, porque às vezes trava. Ela tem alguns sinais de desconforto, às vezes trava. Deixa eu ver aqui. O negócio trava. Mas essa criança ela tem uns sinais de desconforto. Tentar de novo, para não dizer que eu não tentei. Bora, filho.
Não foi. Ela tem alguns sinais de desconforto, você vai observar as tiragens, coisas que eu já trouxe lá na avaliação primária, no triângulo de avaliação pediátrica. No C, você vai avaliar a questão circulatória. Está sangrando? Você pode ajudar já a tamponar o sangramento, usar uma compressa para tamponar esse sangramento, para diminuir a perda sanguínea. Mas você também vai avaliando pulsos, que em crianças pequenas você pode ver o radial, o pedioso, o braquial, que já é um pulso para bebezinho central, os femorais. Então você avalia. O que você avalia no pulso? Se esse pulso tá cheio, se você sente ele bater bem, ou se ele está bem fininho e você tem muita dificuldade para avaliá-lo. Você vai avaliar também pressão arterial, você vai avaliar a frequência cardíaca, né, que faz parte da avaliação do C, e a perfusão periférica também, que pelo que eu estou vendo aqui também não vai rodar. No D, você vai fazer a avaliação neurológica. Você pode usar a escala AVDN, né, que no caso é alerta, a pessoa está alerta, V a resposta verbal, D resposta à dor e N é nenhuma, tá? Você vai avaliar também a resposta pupilar e você usa classicamente a escala de coma de Glasgow, que tem um padrão específico para crianças com menos e mais de 2 anos. E não é fazer a exposição. E aí é que eu trago eu sempre gosto de trazer os erros que eu já tive, porque eu acho importante. Eu trabalhava no Hospital do Subúrbio, em Salvador, chegou uma criança vítima de PAF. E a criança chegou estável, trazida pelo 192, estável, e aí eu inspecionei a criança por cima. E aí eu chamei a equipe de cirurgia, né? A criança estava com sinais de choque, estava expandindo, pálida, um pouco desconfortável, taquipneica com a tiragem intercostal. E aí a ausculta um pouco reduzida de um lado. Mas eu achei que será que um orifício de entrada acho que era no ombro. Aí eu, que estranho, né? Vamos pedi raio-x e chamei a cirurgia. A cirurgia veio e fez a avaliação como deveria ter sido feita. Fez a mobilização em bloco dessa criança e tinha um tiro de saída atrás e ela tinha um hemotórax que na hora que ela movimentou saiu tanto sangue pelo orifício de saída que era muito sangue. Então eles descobriram onde é que estava aquele sangue todo, né? Então assim, eu comi mosca também, não vi o orifício de saída. Então é importante que a gente retire a roupa da criança, observe todas as áreas da criança, se tem sinais de sufusão hemorrágica, se tem lesão perineal. Então isso aí é importante, tá, gente? E depois você vai para a avaliação secundária. Você aplicou o ABCDE, você vai sempre. Percebi que a via aérea não está tão aberta, você vai providenciar, fazer as manobras para abrir a via aérea. Tem um pouco de corpo estranho, eu vou tentar tirar esse corpo estranho. Não está ventilando bem, a ausculta está reduzida, vou ter que drenar o tórax, chamar alguém para poder drenar o tórax, provavelmente. O paciente está em grave insuficiência respiratória, vamos ter que garantir a via aérea. Então já vai tomando as medidas para corrigir. O paciente está chocado, já está com acesso venoso, vamos expandir, pensar em hemoconcentrado, pensar em droga vasoativa, tá? Então você vai no A, respondendo A. E sempre volta e reavalia, intervém. Reavalia, identifica, intervém. Sempre assim. Na avaliação secundária é aí que você vai pegar a história. O que aconteceu mesmo, quais são os detalhes daquela história, como é que foi esse evento, e aí também tem mnemônico. Tem alguns lugares que chama de sample, tem alguns lugares que chama de ampli, né? Então, assim, o A está relacionado a alergias. Então, assim, muitas vezes você não tem aquela dinâmica de pronto-socorro de ficar, quantos filhos você teve, quantos irmãos, tem alguma doença na família, tem quantos cômodos na sua casa? Não, o negócio é objetivo, é bem rápido. Tem alguma alergia? Não. M, toma alguma medicação? Não. Tomo. Qual? Por quê? P, patologias. Quais são as doenças?
doença tal que a pessoa tem. L, quando foi a última refeição? Eu tento associar com líquido, mas é last meat. Então, assim, última refeição, né? E o E está relacionado ao evento que trouxe a criança ao pronto-socorro, tá? E aí, depois que você estabilizou esse indivíduo, que você trabalhou junto com sua equipe para a estabilização do indivíduo, que você vai fazer o exame mais detalhado, avaliar mais detalhadamente, porque você atuou até neste momento em situações que levam a um risco iminente de morte ou de dano sério àquele paciente, tá? Por fim, eu queria deixar essa mensagem: seja a mudança que você quer ver no mundo, tá? De Gandhi. Estou disponível agora para perguntas e indagações. Deu menos de 30 minutos. Prometi que ia ser bem rápido. Gente, tudo bom? Eu vou recolocar os links que eu falei, né? Que pessoas chegaram depois. Eu vou repostando. E eu só acrescentei mais um link. Eu fiz um grupo de WhatsApp para a gente compartilhar materiais, né? Das discussões que a gente vem apresentando. E aí eu depois pedi até Matheus, se ele puder compartilhar algo que possa contribuir com a aula dele, né? Uma coisa que eu sempre vejo, Matheus, é a dificuldade das pessoas, justamente assim, a sua aula foi extremamente organizada. As pessoas às vezes têm medo de criança grave quando chega na emergência, o que a gente mais vê, você já deve ter passado por isso, né? De simplesmente chama o pessoal da UTI e não consegue dar ali o primeiro suporte, né? Beleza, ele colocou um e-book aqui. Excelente. Dá o primeiro suporte que chama o primeiro pessoal da UTI porque todo mundo alega que não tem conhecimento de pediatria, né? Eu acho que essa sua percepção foi bastante organizada. Eu acho que fica bastante fácil de você chegar próximo ao paciente e conseguir identificar. E uma das coisas que eu mais vejo, assim, as pessoas têm pouco manejo com criança e fica difícil auscultar quando está chorando, perceber tônus quando está chorando, às vezes até perceber essa questão das alterações que tem na pele, né? Como você falou da questão da pele moteada, né? Na sua experiência, qual a maior dificuldade que você vê de pessoas que saem do mundo adulto para ir atender uma criança? Que complicação você vê mais comum acontecer? Qual o erro mais comum? Robson, na questão da diferença do atendimento da criança do adulto para a criança, que a criança muitas vezes ela dá sinais muito, muito tênues, muito discretos, do ponto de vista de que vai ficar grave. E muitas vezes ela acaba evoluindo de uma forma súbita, mas ela estava dando sinais que ninguém percebia. Então, por exemplo, a perspicácia na avaliação da perfusão, a perspicácia na contagem da frequência respiratória, que é negligenciada, a ausculta mais cuidadosa, a avaliação do nível de consciência, que muitas vezes em criança é mais difícil. Um adulto ele vai ter um delírio muito mais pronunciado, ele vai ficar desorientado, falando um bocado de asneira, ou ficar sonolento, ou ficar xingando todo mundo. A criança não, vai ficar irritada, né? Na dificuldade das pessoas em perceber que a diurese da criança diminuiu, né? A questão de identificar a tiragem, né? Só quem trabalha com pediatria que tem essa perspicácia de identificar que existe a tiragem, que a frequência respiratória é importante, gente. A frequência respiratória, a contagem da frequência respiratória de um bebê é fundamental, porque ele é um dos primeiros sinais. Não só a frequência respiratória, como a frequência cardíaca também no choque, né? Quando começa a variar para níveis acima do recomendado para idade. Nesse e-book que eu botei o link aí, ele traz as tabelas todas. Você pode salvar esse e-book no celular e consultar, né? Então são todas informações retiradas
não só do Paus, mas também do ILAS, né? Que é o que determina hoje nossa principal referência hoje para sepsis em criança, né? Então, assim, basicamente eu percebo que é muitas vezes o atraso em identificar potenciais de gravidade. Que em crianças são os mesmos. Quer ver? Vamos lá, ó. De cima para baixo, cabeça, alteração do nível de consciência. Pode ser só uma dica, a mãe falar assim, ó, pode ser uma neurótica, que muitas vezes tem, né? Uma mãe que seja. Só tem, né? Mas se ela falar, doutor, meu filho não está bem, ele não tem esse comportamento. Tenha um pouco de atenção e observe, porque pode ser verdade. Pode ser verdade. E eu já vi várias vezes sendo verdade. Eu conheço um amigo aqui mesmo, 10 minutos, mas eu acho que dá. Eu conheço um amigo mesmo que na hora que ele fala, meu filho não tá bem, eu já sei, ele vai levar no pronto-socorro, né? Não é não? Eu já sei, ele sabe como é o comportamento. Então, neurológico é fundamental. Respiratório, frequência respiratória é muito sensível. É pouco específico, mas é muito sensível para alterações principalmente pulmonares, né? É, também sinais de desconforto. Quanto à questão do choque, a frequência cardíaca é o mais precoce. Pode aumentar com febre, também é pouco específico. Mas os sinais de perfusão, principalmente leito ungueal, palminha da mão, extremidades estão muito frias. Uma criança que já está sonolenta ou com alteração do nível de consciência, leva no pronto-socorro, faz uma avaliação. Chegou no pronto-socorro, tenha atenção com essa criança, né? E olhar a pele, despir a criança. Porque isso, quando eu vejo alguma coisa na quando eu vejo algum desses aspectos na TV, por exemplo, porque a criança passou e foi liberada, era só despir a criança, tomar mais cuidado, despir a criança e avaliar direitinho, que aí você vai ter melhor condição. Então, Robson, para finalizar, ter mais sensibilidade, perceber esses pequenos sinais. E isso você aprende vendo. Você aprende vendo. E vendo, estuda e observa. Estuda e observa. Se você chegar na UTI pediátrica, para quem tiver a oportunidade de atender lá na UTI pediátrica, você vai ver esses sinais todos os dias. Com o tempo, você fica muito mais sensível. E eu vou ser honesto, eu já tinha um tempo de pediatria e quando eu comecei a trabalhar na UTI pediátrica, quer ver um cara que eu gostava muito, que me mostrava muito, é Dio, mostra muito. Dio é muito sensível, aqui só para citar, né? Sensível em detectar os sinais de dificuldade respiratória, muito sensível nesses aspectos. Esse cara aqui sabe mesmo, olha só, cara, isso aqui, ó, eu não estava nem percebendo. E ele estava lá percebendo. E você vai aprendendo com o colega. Então é importante isso, né? Isso é importante. Ser mais cuidadoso e sensível nesses aspectos que eu acabei de citar. Beleza. Gente, alguém tem mais... Temos 8 minutos ainda. Alguém tem alguma pergunta mais específica? Alguma dificuldade que tenha passado? Geralmente o pessoal do PS, o pessoal da UPA, que às vezes pega muito criança, que chega lá em intercorrência grave, né? E sempre apresenta a mesma queixa. Eu não tenho conhecimento, então não tenho costume, né? Tato com criança. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguma colocação? Ô, Robson. Oi. Alexandre. O pessoal da UPA realmente eles vêm colocando essa dificuldade nesse atendimento inicial ao paciente pediátrico e muitas vezes até o paciente neonatal que chega na UPA justamente por essa falta de conhecimento mais específico. Matheus colocou alguns detalhes aí de questão de pele, frequência cardíaca, frequência respiratória, e a gente sabe que existem níveis diferentes, né, para a gente mensurar ali a frequência cardíaca, a frequência respiratória, que são um dos pontos bem importantes na hora dessa avaliação, e é só para colocar que ninguém precisa saber de nada decorado, ninguém precisa ter isso na cabeça, né? A gente pode, inclusive, colocar lá em todas as unidades que tenham a possibilidade do atendimento pediátrico várias tabelinhas. É muito fácil eu contar e depois chega lá olhar, deixa eu ver se está dentro da normalidade ou não está dentro da normalidade para aquela idade,
né? Isso facilita o trabalho. E não precisa você ter uma vasta experiência dentro de atendimento de urgência e emergência neopediátrico para você identificar que uma simples frequência respiratória está alterada. Se você pode não saber nada ou quase nada a respeito disso, mas isso já te chama a atenção para algo aonde vai te levar a uma curiosidade ou prestar mais atenção ou fazer uma avaliação com um pouco mais de afinco, mesmo que você não tenha o conhecimento específico para tal. E para isso, lembra que ninguém trabalha só, né? A gente trabalha em equipe, é equipe multidisciplinar. E se eu não tenho conhecimento para tal situação, eu vou chamar um colega que possa ter um pouco de conhecimento a mais e soma as experiências e os conhecimentos de cada um para poder fazer o melhor pelo paciente. Uma coisa que eu conversava bastante com os meninos da UPA, assim, eu cheguei até a levar, porque assim, na PED, a gente tem, assim, porque em criança é tudo por idade, né? Então, você tem por meses ali, por anos, e você vai achando frequência cardíaca, pressão, tudo adequado. Então, a primeira coisa que eu falava assim, não é um adulto pequeno, então a gente não pode pegar todos os dados e trazer para a pediatria, é especificar por idade, por quadro. Uma coisa que eu sempre faço é conversar com o acompanhante, com a mãe, que a mãe sabe, como o Matheus bem falou, né? Sabe como é que é a criança dentro do dia a dia normal dela. Aquele dia está sendo um dia totalmente atípico. E aí, assim, eu aprendi muito fazendo avaliação todos os dias. Então, quando você entra em contato, muitas vezes você começa a ficar mais sagaz no sentido de perceber que aquela frequência é mais adequada para aquela criança e que não é para outra. E também, às vezes, uma criança neurológica, uma criança cardiopata, você consegue identificar essas alterações de forma mais fácil. Mas é do dia a dia. Então, não adianta estressar a cabeça, né? Não adianta fazer um alarde na sua cabeça, porque uma coisa que você precisa fazer é ter um passo a passo. Então, essa situação que Matheus colocou para a gente de você observar ponto por ponto, isso é o que a gente precisa. Então, eu falo que é resetar a máquina, né? Eu sempre gosto de usar essa expressão. Eu chego ali, eu vou olhar ponto por ponto de tudo que tem acerca da criança. Logicamente, isso eu faço muito mais rápido do que eu fazia quando eu comecei. Então, em 30 segundos ali, eu sei os principais pontos que eu vou olhar. Mas por quê? Porque eu fiz de uma forma muito intensa durante muito tempo. Então, assim, você não ficar com medo de dar o primeiro contato com a criança. Fabrícia... Oi, vai Pode. falar. Não, é que Fabrícia colocou uma situação aqui. Né? Ela colocou que recebeu muitas crianças pediátricas politraumatizadas, queimadas, e observa uma dificuldade enorme no manejo dessa criança pela equipe. Creio que um treinamento específico e prático seja muito útil, até porque nem sempre os colegas podem ir auxiliar. A observação dela é pertinente que, assim, criança ela vai ter um resultado bom quando você trabalha em equipe, né? E não só uma equipe ter condição de lidar com essa criança, mas a gente ter noção de que todo mundo vai conseguir contribuir de alguma forma. E assim, tem muito medo, eu vejo. As pessoas se afastam mais quando chega criança em emergência do que se aproximam, justamente por essa situação de ser uma subespecialidade. Tem um conhecimento muito mais específico. Marcos? Eu queria compartilhar uma coisa que, como é interessante a gente participar de palestras e estudos que são, vamos dizer assim, não tão próximos ao nosso dia a dia. Eu estava vendo sua aula, Matheus, e aí eu estava vendo o quão semelhante é o cuidado em pediatria com o cuidado de adulto, e a gente cria uma barreira gigantesca. Acredito mais por uma questão, vamos dizer assim, emocional, por ser, em tese, mais frágil, mas é mais difícil uma criança morrer do que um adulto. E, assim, eu acho que por ser ainda muito jovem, tem aquela questão principalmente quando são crianças mais jovens, que a gente fica com receio de pegar, de receio de ver. Mas a gente for ver a sua sistematização da aula, é praticamente o que é feito com adulto. E a gente vê na maioria das pessoas uma resistência muito grande. Eu tive a oportunidade de passar por todos vamos dizer, não vou dizer todos os serviços, porque eu não trabalhei na UPA, mas
já dei plantão na UTI pediátrica, já dei plantão na UTI no Natal, e construí aí minha atuação profissional na UTI adulto. E tem muita semelhança, e eu vejo que essa questão do olhar, do reconhecimento do paciente crítico, é claro que a gente tem os aspectos da sistematização que a gente vê proposta pelos grupos de estudo, pelas sociedades, mas é uma questão que o refinamento ele é construído no dia a dia. Então, ninguém aprende a avaliar pelo livro. Aprende na prática, aprende compartilhando, aprende atendendo. Mas eu sinto que há, principalmente no nosso serviço, um receio muito grande, que talvez esse aspecto... Ô, Marcos, vai cair a chamada. Eu botei a outra chamada só para a gente fechar os finalmente. Tá? Eu tô link nos grupos.
aproveitar aí o nosso grupo de educação continuada, que agora está mais forte, encabeçado firmemente por Robson agora. Toda a responsabilidade é dele, viu, gente? Então, se vocês quiserem, Eita lasqueira! procuram ele está aí bombando nos treinamentos. Então, vamos explorar essa cabecinha aí, que não é pequena, para sugar tudo dele, porque Com certeza, não é pequeno, toda não. a experiência dele de pediatria ainda tem uma vasta lembrança de adulto. Então, vocês suguem ele aí até esses calvos dele entrar mais do que já está entrando. E aí a gente pode fazer isso na emergência também, estender, né, o nosso ciclo de educação continuada e pedir ao doutor Matheus para nos incluir aí nesses ciclos, nessas palestras de aprendizado, que ele é muito forte nisso e é um excelente comunicador nessa área de educação, para a gente estar sempre se atualizando, porque agora, cada vez mais, né, seremos cobrados. É um youtuber. Vai largando a medicina. Ô, Grazi, eu fiz um grupo do WhatsApp para quem quiser. Eu entrei 10 minutos atrasada, eu vi que você tinha falado de um grupo. Eu fiz o grupo do WhatsApp para quem disponibiliza. Aí eu peço até, Matheus, que toda vez que você fizer material, só manda o link para mim, que eu vou repostar nesse grupo, porque aí, porque assim, você ficar postando material pesa muito. Às vezes só um link, a pessoa vai, todo mundo tem acesso à internet hoje. O pessoal vive postando, né, as lives de Instagram. Então, assim, porque é dia a dia. Para fixar na cabeça, você tem que olhar um pouquinho todo dia, né? Então, como é um ambiente diferente, até você se acostumar com a pediatria, você vai ter que olhar todo dia um pouquinho, né? E aí, eu vou repostar aqui no final, de novo, esses links, tá? Já com o e-book de Matheus. Que, assim, toda informação é válida. Quando é fácil de leitura, de fixar como foi a aula de Matheus e como é o e-book, melhor ainda. Mais alguém? Matheus, você quer falar, Matheus? Colocar alguma coisa? Eu queria agradecer a participação. Para mim, como eu disse na introdução, é uma grande satisfação estar com vocês, porque são pessoas muito queridas. E eu vejo a movimentação que vocês fazem para melhorar o serviço, para melhorar o profissional. E todos devem, eu acho que todos, a minha opinião sempre foi essa e continua sendo, que todos devem procurar sempre melhorar como profissionais, para que a gente sirva a população de uma maneira melhor e até para a gente ter uma retribuição, porque eu tenho certeza que todo mundo aqui quer ser, deseja ser o melhor profissional e eu sei que vocês estão caminhando para esse caminho, tá? A Mediap Aulas Médicas, a gente faz sessões, eu estou tentando, Grazi, fazer sessões semanais. Obviamente, alguns dos temas não são de grande relevância, por exemplo, para fisioterapia, mas eu vou sempre passar para Robson. Você acha que a gente tem que justamente. Aí você passa porque, porque dentre as doenças respiratórias são muito bem vistas, né, por vocês, principalmente, porque é o dia a dia, né, de vocês, principalmente. O próximo tema será pneumonia na comunidade. Ótimo. Então vai ser um tema, e assim, nosso lema é fazer aulas breves, tá? Então vai ficar lá, mesmo que vocês não tenham a oportunidade de assistir, mas está lá no canal. As aulas são breves. A gente tenta fazer aulas bem curtas, porque a gente sabe que o dia é corrido, que a gente não tem muito tempo para ficar vendo aula toda hora prolongada. A gente tenta fazer uma coisa mais sintética e assim, fora desse academicismo que a gente é criado, que a gente critica tanto e a gente continua reproduzindo, né? Esse academicismo, essas aulas maçantes de graduação, fazer algo diferente que faça as pessoas terem mais prazer de se atualizar. Aproveito, agradeço demais, Robson, Grazi, Marcos, todo mundo que participou e estou disponível sempre que vocês precisarem. Obrigada. Certo. Gente, só para finalizar, hoje é dia do médico. É mesmo. Parabéns a Matheus. Obrigado, gente. Obrigado. O depoimento que eu tenho a respeito de Matheus é que eu conheço poucos profissionais, não só com a competência, mas com a capacidade de tratar o outro
com compromisso, com acolhimento, com amor que Mateus trata. Mateus não trata só a ferida do corpo ali. Ele é uma pessoa que consegue tratar a pessoa a fundo mesmo. Aí você para mim, é um médico extremamente especial, diferenciado de tudo que você faz, velho. Você merece todo aplauso todos os dias, não só no dia de hoje. Obrigado, meu irmão. Que Deus te abençoe e é recíproco, viu? Você também é uma pessoa muito bem. Tenho você guardado no coração. Você e muitos outros aí. Tem uns careca, eu tenho outro ali também, gosto demais. Pô, tá ficando tudo careca. Ali não, Porque velho. não sofro desse mal. Ah. Gente, Agora, ó, cobra. eu não gostei de uma coisa da aula. Fez um mexão ali forte. Ele botou uma foto dele como criança para mostrar uma criança saudável. Acho que precisa ter uma avaliação aí. Se eu colocasse uma com 1 ano de idade, parecia um boneco da Michelin. Eu falei para minha mãe que eu pediria um cariótipo. Imagina a minha. Gente, eu queria desejar boa noite e agradeço a participação de todos, tá? Mateus, um beijo, meu Um abraço, meu irmão. Abraço. Um abraço, Obrigadão, até hein? mais. Valeu, Matheusão, mais uma vez, brigadão, viu? Valeu. Boa noite. Boa noite, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Boa Tchau.